Fundada em 1992, a Imobiliária Sistema, visando a qualidade de vida de seus clientes, torna-se líder em atendimento e prestação de serviços, alcançando sucesso na administração de aluguéis, condomínios e intermediação na compra e venda de imóveis. Com o objetivo de proporcionar maior conforto e facilidade de acesso, a Imobiliária Sistema coloca à disposição dos seus clientes ambientes com infraestrutura moderna, atendimento seguro, padronizado e uma excelente carteira de ofertas. Consultoria qualificada durante todo o processo de locação, compra e venda. Planejamos a comercialização do seu imóvel através de ofertas na mídia, jornais, site, plantões em lugares estratégicos. Não realizamos apenas negócios, contribuímos para a realização de metas e objetivos. Imobiliária Sistema, realizando o sonho da sua família. Olá, bom dia! Mais uma vez tenho a alegria de poder estar compartilhando um pouco mais de Deus na minha vida e na sua vida. Programa Direto do Coração, como sempre, levando a mensagem de Jesus, falando do amor de Jesus e visando automaticamente também abençoar a sua vida, abençoar o seu lar. É isso mesmo, o seu lar, porque a sua família é uma bênção, pode ter certeza disso. E o nosso desejo também é que você, no seu lar, na sua casa, possa ter essa bênção de Deus e essa presença de Deus. Não há nada melhor do que você ter a presença de Deus no seu lar e na sua casa. Pensou que coisa gostosa? Na verdade, você receber pessoas na sua casa e essas pessoas, quando entrarem na sua casa, poderem sentir a presença de Deus, dizer para você assim: nossa, sua casa é tão gostosa, sua casa é uma bênção, é gostoso poder estar na sua casa. Isso que faz a diferença, na verdade, é a presença de Deus. E eu desejo que a presença de Deus seja sobre a sua vida e sobre o seu lar, sua casa, seus filhos e toda a sua família. E é essa presença de Deus que nós sempre devemos buscar na nossa vida, porque sem a presença de Deus nós não vamos muito longe. A gente até pode andar um pouquinho, mas a gente não consegue ir muito longe porque pelas nossas próprias forças nós somos limitados. Agora, com a presença de Deus na nossa vida, nós vamos muito mais longe, muito mais além. E essa presença eu desejo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Esteja você aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, desejo essa presença. E desejo também a paz do Senhor Jesus no nome santo dele. Então, eu quero poder compartilhar com você coisas muito interessantes no dia de hoje. E antes de poder compartilhar alguma coisa com você, eu quero falar e quero dar, na verdade, eu vou dar um tempinho para você ligar para alguém, para você pegar o telefone, pegar o seu celular, para ligar para alguém, mandar alguma mensagem, que seja, porque o que nós vamos falar hoje, eu tenho certeza que você conhece alguém ou de repente está passando também. Nós vamos falar sobre a depressão, nós vamos falar um pouquinho sobre este grande mal que tem acometido muitas e muitas pessoas têm sido assim expostas a esse grande mal. Nós vamos ver na Bíblia algumas personagens que tiveram essa enfermidade, a depressão, desde a Bíblia, desde o Antigo Testamento, e você vai poder entender um pouquinho mais e você vai poder compreender. Mas eu quero dar um tempo para você, rapidinho, nós vamos ter um intervalinho e você vai ligar para alguém.
Você vai ligar para alguém, ligar para um amigo, ligar para alguma pessoa e mandar uma mensagem. Hoje nós vamos falar como vencer a depressão. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Que bom que você está aí e você vai poder ouvir um pouquinho a respeito de como vencer a depressão. Esse grande mal que tem sido assim motivo de muitas pessoas até mesmo desistirem das suas vidas, tirarem as próprias vidas, viverem assim completamente destruídas. Mas hoje, pelo poder do Evangelho, pelo poder da Palavra de Deus, eu tenho certeza, se você estiver enfermo, você vai receber a cura em nome de Jesus, porque no final deste programa e dessa mensagem, nós vamos orar a Deus e clamar para que a cura possa acontecer na sua vida. Eu quero ler um versículo e eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo. Salmo 38, verso de número 6. Estou encurvado e muito abatido. Ando lamentando o dia todo. Quando o salmista escreve, ele está numa condição totalmente angustiante. Você reparou? Eu ando lamentando o dia todo, eu estou completamente abatido. Então, o salmista está vivendo algo assim na sua vida. E eu quero poder dizer para você que a depressão é uma enfermidade. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, do que muitas pessoas falam, a depressão é frescura. A pessoa tem a frescura, aí isso não existe. Essa enfermidade não é coisa besta. Eu quero dizer para você, talvez você nunca teve ou nunca passou por isso, mas eu quero poder dizer para você que realmente é uma enfermidade. E como enfermidade, nós temos que seguir alguns passos de fé para vencer toda e qualquer tipo de enfermidade, o que inclui a depressão. Vamos pegar alguns exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo é do salmista, quando ele escreve e nós vemos que a sua alma estava amargurada e o que ele estava vivendo era um momento de depressão. Um segundo exemplo na Bíblia, nós podemos pegar um exemplo de Ana, que não podia ter filhos, estava ali com uma situação um tanto quanto complicada e a Bíblia diz então que ela, amargurada que estava, a sua alma estava tão amargurada, ela estava vivendo um momento de tamanha depressão que ela clamou a Deus, ela pediu a Deus, porque ela tinha uma necessidade e aquilo trouxe ao coração dela, por ela não conseguir engravidar, por aquele sofrimento todo, trouxe um quadro depressivo também na sua vida. Eu vou dar um terceiro exemplo para você poder entender melhor na Bíblia o que representa a depressão. Elias, ele é o representante dos profetas na Bíblia. Existiram vários profetas, homens maravilhosos que tinham a presença do Espírito Santo de Deus, mas Elias é o que representa os demais profetas na Bíblia. E olha só o que aconteceu com Elias. Elias, ele entrou numa depressão muito grande, ao ponto de entrar numa caverna e não querer sair da caverna de jeito nenhum. Então Elias, ele passou por um grande processo, um grande momento de depressão na sua própria vida, quando Jezabel disse para ele, logo depois de ele ter vindo daquele momento maravilhoso, aonde através do poder de Deus, os profetas de Baal foram todos envergonhados, destruídos, e a Bíblia diz então que Jezabel mandou um recado para Elias. Elias, olha só, eu vou fazer com você o que você fez com todos esses profetas, eu vou matar você, eu vou destruir a sua vida. E aquela palavra entrou no coração daquele homem, ao ponto dele fugir, ao ponto dele sair correndo, ao ponto dele largar tudo, ficar sozinho, isolamento e tudo mais. E Elias entrou numa caverna e não queria sair de jeito nenhum. Esses são alguns exemplos de alguns personagens que, segundo a palavra de Deus, acabaram vivendo a depressão. Em resumo, a depressão, a pessoa, na vida da pessoa, a vida da pessoa perde o colorido, o sentido, melhor dizendo. É É como se a vida da pessoa pudesse ficar apenas em preto e branco.
A pessoa que tem depressão, a vida dela passa a perder o colorido. Ela começa a enxergar a vida apenas em preto e branco. Então você que tem a sua televisão hoje, qualidade digital e tudo mais, mas antigamente, os mais antigos, a gente se lembra, né? As televisões, elas eram em preto e branco. E a televisão em preto e branco era aquela coisa, né? Sem colorido, sem nada. E hoje, as resoluções, alta qualidade. Então, é essa a diferença, esse destempero e essa destempero na balança emocional que acaba acarretando esse tipo de situação e essa enfermidade. Então, eu estou falando aqui algumas situações. E nós podemos destacar alguns sintomas, como por exemplo o vazio. Um vazio como Elias sentiu esse vazio. Nós podemos destacar, por exemplo, a ansiedade. A pessoa acaba tendo uma ansiedade muito grande. A ansiedade muito grande é um dos sintomas. O isolamento social. A pessoa acaba tendo isolamento social. Elias, ele se recolheu, ficou sozinho. Deixou o seu moço, deixou o seu ajudante, saiu sozinho para ficar quieto, não quero nada, não quero saber de nada. Tristeza profunda. Elias estava numa tristeza tão grande, que a Bíblia diz que ele desejou para si a morte. Ele diz, já basta, ó Deus, já basta o que eu fiz, tá bom, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Então, olha, tristeza profunda, ansiedade, desejo de morte, vazio por completo. Perda de energia, desinteresse pela vida. Esses são alguns sintomas que nós podemos destacar e que verdadeiramente a depressão ela tem atingido e afligido muitas vidas. Então você percebe, você consegue entender e de repente você está vivendo isso na sua própria vida. Perda, desinteresse pela vida, sabe, ansiedade, coração acelera e às vezes você recebe uma palavra, você escuta alguém, fulano ficou enfermo, fulano tá doente. Aí às vezes aquela palavra de repente entra na sua vida e você acha que você é que está doente também, como o fulano de tal. Então é uma enfermidade que precisa ser combatida. Não é uma frescura, como muitas pessoas acreditam, mas é uma enfermidade, é um grande mal e que precisa também de cura e que precisa também de libertação nesse aspecto. Então, nós podemos destacar também, existem duas causas que podem acarretar a depressão. Então, a primeira causa, vamos falar de uma das causas, é endógena, ou seja, é hormonal, tem a ver com o biológico do ser humano. Algumas substâncias que podem faltar no seu organismo que podem levar a esse quadro. Então, tem a ver com as questões aí hormonais, está faltando alguma substância no seu cérebro, está faltando algumas... Então, isso precisa ser combatido. Então, essa é uma das causas. A outra causa é a chamada exógena, ou seja, é aquela causa que tem a ver com alguma situação que não é do organismo, que não é substância que está faltando, mas tem a ver como, por exemplo, alguma situação emocional. Algo emocional que você viveu, que você enfrentou, algum trauma emocional que pode acarretar a depressão na sua vida. Então, seja de ordem biológica, seja de ordem emocional, Elias, o quadro de Elias foi de ordem emocional. A depressão de Elias foi emocional, foi o trauma de ouvir uma palavra de que alguém ameaçou a vida dele. Olha, eu vou te matar, você vai morrer. E aquela palavra, talvez ele não estava vivendo um momento emocional tão bom, não estava com as emoções equilibradas e ouviu aquela palavra entrou no coração dele e ele se abateu, ele deprimiu, ele foi se encurvando diante daquela situação. Então a depressão existe. A depressão ela tem essas causas que eu disse. A depressão tem uns sintomas que eu já falei. Mas daqui a pouquinho eu quero falar para você alguns remédios que você pode
tomar. Mas eu não vou falar de nenhum tipo de remédio prescrito, até porque eu não trabalho com medicina, não sou médico, mas eu vou falar de remédios espirituais que podem, com certeza, reverter todo esse quadro de depressão que quem sabe você esteja vivendo e que quem sabe você esteja enfrentando na sua vida. Não saia daí. Nós vamos falar na sequência os remédios espirituais para curar a depressão. Se você conhece alguém e não deu tempo, pode ligar que dá tempo dessa pessoa, esse amigo, mandar uma mensagem para esse amigo assistir, essa amiga assistir. De repente ela está passando por isso e precisa ouvir o que nós vamos falar daqui a pouquinho. E por último, nós vamos concluir com um grande clamor de cura de qualquer tipo de depressão, seja de ordem química, biológica, emocional. Tenho certeza que Jesus vai operar um milagre na sua vida. E eu volto já já, não saia daí. Que bom poder contar com você no dia de hoje. Nós estamos falando de como vencer a depressão. Hoje nós falamos sobre isso. E agora eu vou poder falar um pouquinho para você dos remédios. Isso mesmo, os remédios espirituais que podem fazer você vencer a depressão. Primeiro remédio espiritual. Primeiro remédio espiritual verdadeiramente é a minha e a sua fé. É isso mesmo, é a confiança, é confiar em Deus. Somente Jesus pode te curar. Quando você entende que somente Jesus pode te curar da depressão, você está dando o primeiro passo para alcançar a sua bênção e para vencer essa enfermidade. Então, a primeira coisa, o primeiro remédio que você tem que tomar para a sua própria vida é a fé. E não poder deixar a sua fé ser abalada por qualquer coisa que você esteja vivendo. Quem sabe você não anda muito bem da sua fé, mas esse é o momento de você tomar aí uma pílula de fé. Me permita falar um pouquinho sobre isso, até brincar, mas é isso que você tem que fazer. Estou falando de remédio, por isso que eu falei de tomar essa pílula chamada fé. Então, use dessa verdade, porque essa verdade vai trazer essa libertação que você precisa. E eu te pergunto, como está a sua fé? Você precisa confiar e saber que Deus pode te curar. Aliás, somente Ele pode curar você. Não é remédio, não é nada que você venha tomar. Somente Jesus pode curar você desse mal e dessa enfermidade. A primeira coisa, o primeiro remédio chama-se fé. E eu quero deixar isso para você em nome de Jesus. Então, tome da sua fé, acredite que Jesus pode te curar. Segundo remédio, alimento espiritual. A pessoa quando está doente, por exemplo, num leito de hospital, ela vai ter uma dieta. E essa dieta ela é seguida ali por nutricionistas, pelos cozinheiros. Então você vai receber. Talvez você já ficou internado, sabe o que eu estou dizendo. Você recebe a comida ali, de repente o que você está comendo é diferente do que o vizinho do seu leito tá comendo. Porque a dieta que você tem que seguir é aquela dieta. E a dieta alimentar que eu quero passar para você é alimento espiritual. Como eu posso fazer para alimentar espiritualmente? Me alimentando da palavra de Deus. Segundo remédio, se alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai fazer a diferença na nossa vida. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você medita, quando você mergulha, quando você se alimenta da palavra de Deus, lendo a Bíblia, sabe? Você consegue vencer. Alimentando-se também, por exemplo, assistindo pregação. Fazendo o que você está fazendo, você está alimentando também a sua fé, fortalecendo a sua fé, que é o primeiro remédio. Alimentando-se da palavra, meditando, como nós meditamos no Salmo no dia de hoje, para você poder vencer. Então, a segunda dica que eu te dou, ou o segundo remédio que eu vou prescrever para você na manhã de hoje é
se alimentar da palavra de Deus. Então medita mesmo na palavra de Deus e busca isso, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Elias, ele se alimentou e a Bíblia diz que aquele alimento fortaleceu ele. O alimento dele foi o alimento físico. O alimento que eu te prescrevo é o alimento espiritual, que é a própria palavra de Deus. Terceiro, descanso. Mas não é qualquer tipo de descanso. Então a pessoa quando está gripada, por exemplo, a melhor coisa que você faz é você repousar. O repouso é a melhor coisa que tem para a pessoa que está gripada, a pessoa que está com garganta e por aí vai. Não é verdade? Resfriada. O repouso vai ajudar muito. Agora, o que eu quero falar para você é descanso, mas o descanso em Deus. A Bíblia diz que Elias deitou, Elias descansou. Depois você pode meditar na sua casa. Então Elias naquele momento ele descansou, ele se alimentou e depois do alimento ele descansou. Mas é o descanso em Deus. Terceiro alimento espiritual, descanso em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Terceiro remédio que você pode tomar para a sua vida para vencer a depressão é descansar em Deus, saber que somente dele e somente por ele nós podemos receber a cura, somente podemos através dele receber a nossa bênção. E agora eu quero poder falar um quarto remédio para você. Elias caminhou durante 40 dias, a força da comida, aquilo que ele teve, foi suficiente para fazer ele caminhar durante 40 dias. Elias se exercitou. Olha só que coisa interessante. Exercício também. Não estou falando apenas de coisas que são espirituais, mas, por exemplo, uma atividade física. Porque eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. E se eu sou templo do Espírito Santo de Deus, o meu corpo, então eu preciso cuidar da minha saúde, porque quando eu cuido da minha saúde, automaticamente eu estou cuidando da morada, do templo do Espírito Santo de Deus. Então quando você cuida da sua saúde, praticando caminhada, fazendo atividade física, você também está, porque a atividade física, eu não sou especialista, não posso dizer com propriedade apenas algumas coisas que eu sei e que fazem bem. Atividade física eu sei que faz bem, libera as endorfinas do corpo, então você consegue algumas substâncias do organismo. A pessoa quando ela fica sentada no sofá, ela não tem ânimo. Agora, quando ela se levanta, faz uma caminhada, a disposição que ela tem é outra disposição. Então, quando nós falamos de exercitar, de fazer exercício, nós falamos de duas coisas. Primeiro, cuidar da nossa saúde, porque a nossa saúde nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. O que é que você tem feito com a sua saúde? Como você tem cuidado da morada do Espírito Santo de Deus? Cuide da sua saúde e faça atividades físicas, porque as atividades físicas vão fazer você superar através dos organismos, das substâncias químicas que vão estar no nosso organismo. Você vai conseguir, além de cuidar da morada do Espírito Santo de Deus, você vai estar conseguindo, assim como Elias caminhou, ele se alimentou e ele se exercitou durante 40 dias, fez uma caminhada lá, para uma situação que Deus queria falar no particular com ele, mas foi exatamente isso que aconteceu com ele. Então é necessário, muitas vezes, a gente sair do sofá, coloca um tênis, faz uma caminhada, tenho certeza que isso vai ajudar muito na sua recuperação, porque é a recuperação também espiritual, mas a física, você sente no seu físico. Você está sentindo no seu físico, então quando você receber espiritualmente, o seu físico vai sentir também. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar e ajudar em muito. Por último, é necessário você procurar alguém para você poder desabafar. E você pode desabafar, não existe ninguém melhor do que você desabafar, do que você colocar os seus problemas e a sua causa que não seja para o próprio Deus. Então, o terceiro remédio que eu deixo para você
é desabafar, é falar com Deus, é fazer a sua oração. Porque quando você desabafa, quando você fala com Deus, quando você faz a sua oração, diz para Deus a sua verdade, diz para Deus a sua realidade, o milagre também acontece. E Deus é o maior interessado em parar tudo. Se Ele precisar, vai parar tudo, como parou tudo. Estava indo na casa de Jairo, curar a filha de Jairo, parou no meio do caminho para ouvir a história de uma mulher que sofria 12 anos, e a Bíblia diz que ela contou toda a verdade para ela. E durante aquele período, Jesus parou para ouvir a história daquela mulher. Fale com Deus, faça a sua oração a Deus, e eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na sua vida e você vai vencer essa enfermidade no nome santo de Jesus. Vamos exercitar a nossa fé, nós vamos para o momento da oração. Pai, em nome de Jesus, diante desta palavra que foi mencionada, eu quero, meu Deus, declarar, Senhor, no nome de Jesus. Em primeiro lugar, repreender no nome santo de Jesus todo espírito de enfermidade, seja de ordem emocional, seja de ordem fisiológica. Eu quero declarar destruída em nome de Jesus essa enfermidade chamada depressão. E eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, o fim. Quero declarar, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, quero declarar agora, Senhor, desfeito agora toda a investida do inimigo, tentando fazer com que essa pessoa desista da sua vida, fazendo com que essa depressão seja muito maior, fazendo com que essa pessoa, meu Deus, perca o interesse pela vida, sentindo esse vazio, sentindo essa ansiedade. Eu quero repreender a ansiedade, quero repreender esse vazio, quero repreender essa tristeza profunda, quero repreender esse pessimismo, quero repreender esse desinteresse pela vida, quero repreender essa perda de energia, quero repreender essa baixa autoestima em nome de Jesus. E eu quero declarar, Pai, sobre o teu servo, quero declarar, meu Deus, sobre a tua serva, o que a tua palavra diz, que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário as nossas dores e as nossas enfermidades. Portanto, meu Deus, eu declaro, Senhor, no nome santo de Jesus, eu declaro, segundo a tua palavra, eu declaro a cura agora dessa enfermidade chamada depressão. E nós temos fé, nós confiamos em Ti e sabemos, ó Deus, que somente o Senhor pode abençoar, somente o Senhor pode curar, Pai. E nós confiamos em Ti e declaramos a cura em nome de Jesus. Amém. Fundada em 1992, a Imobiliária Sistema, visando a qualidade de vida de seus clientes, torna-se líder em atendimento e prestação de serviços, alcançando sucesso na administração de aluguéis, condomínios e intermediação na compra e venda de imóveis. Com o objetivo de proporcionar maior conforto e facilidade de acesso, a Imobiliária Sistema coloca à disposição dos seus clientes ambientes com infraestrutura moderna, atendimento seguro, padronizado e uma excelente carteira de ofertas. Consultoria qualificada durante todo o processo de locação, compra e venda. Planejamos a comercialização do seu imóvel através de ofertas na mídia, jornais, site, plantões em lugares estratégicos. Não realizamos apenas negócios, contribuímos para a realização de metas e objetivos. Imobiliária Sistema, realizando o sonho da sua família.